10 dicas para você economizar no seu casamento. Se você está planejando uma festa de casamento, você com certeza já percebeu que essa é uma tarefa muito mais complexa e cara do que parece, porque vai muito além de uma simples comemoração. E, independentemente do tamanho da festa, esse é um acontecimento que envolve muito mais detalhes do que a gente pode imaginar, e automaticamente a preocupação com o custo de tudo isso vai crescendo conforme a gente vai pedindo orçamentos ou entrando em contato com fornecedores. Mas calma, respira. Nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas para você economizar no seu casamento de forma inteligente e sem abrir mão do que realmente importa. Vamos juntos desde a escolha do buffet ideal até os gastos com a decoração. E você vai ver que é possível fazer um casamento incrível, um casamento realmente dos sonhos, totalmente dentro do orçamento. E se você não me conhece, prazer, eu sou a Camila Rosa e nesse canal eu compartilho um pouco da minha rotina, minhas reflexões e todas as dicas que eu aprendi sendo noiva. Então, para não perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal. No mês passado, eu fiz uma série de vídeos no Shorts chamada 30 dias, 30 dicas para você economizar no seu casamento. E tiveram alguns comentários de algumas pessoas concordando com algumas dicas, criticando outras, como sempre, né? E tiveram até algumas pessoas me agradecendo por compartilhar algumas dicas que elas não tinham pensado antes. Por isso, eu resolvi trazer pra cá um vídeo com as 10 melhores dicas para você economizar no seu casamento. Na minha opinião, a maioria não são dicas óbvias. Foram ideias que eu tive, que eu segui no meu casamento e deram super certo, então eu espero que te ajude no seu casamento também. A primeira dica é relacionada aos doces e o bolo da festa. Se seu objetivo é economizar, não compre aqueles docinhos finos artesanais. Prefira os docinhos tradicionais, como por exemplo brigadeiro, beijinho, que são doces que as pessoas realmente estão esperando ali numa festa, ou até aqueles docinhos que chamam Petit Deli da Cacau Show. Porque o que acontece é que esses docinhos tradicionais geralmente estão em uma média de R$200 o cento, ou em alguns lugares você consegue encontrar até mais barato. No meu casamento eu escolhi comprar esses da Cacau Show e eu paguei R$2 a unidade em maio de 2025 e eu sou aqui da região de São Paulo. Eu particularmente não queria ter brigadeiros e beijinhos porque eu achei muito básico no casamento, então por isso que eu escolhi esses da Cacau Show, que são os mesmos sabores. Então, por exemplo, eu acabei pegando de brigadeiro, beijinho, 1000 folhas, que é muito bom também, maracujá, e um outro que eu não lembro agora, mas foram 5 sabores. Só que eles não são daquele formato tradicional, eles são com coberturinha de chocolate e aí dentro tem o recheio. Eu particularmente gostei muito, muitas pessoas falaram que não gostam, mas os meus convidados especificamente todos elogiaram. E você consegue encontrar esses docinhos em uma mega store da Cacau Show, que são aquelas lojas grandes da Cacau Show, geralmente tem em shopping. É só você ir na loja mais próxima de você e perguntar pra atendente como faz, se você pode encomendar ou se é só você ir perto da data do evento e retirar. No caso de todas as lojas aqui na minha cidade que eu perguntei, não dava pra encomendar. Então, eu fui 5 dias antes do casamento e tinha que comprar a quantidade e os sabores que eles tinham lá disponíveis no estoque. Mas deu super certo, foi bem tranquilo. Depois, pra armazenar, você pode deixar na própria caixa que eles te entregam. E eles têm bastante quantidade em estoque, geralmente, então isso daí não é uma coisa que você precisa se preocupar. Eu comprei 420 docinhos de 5 sabores diferentes, como eu falei, e cada um foi R$2 a unidade. E se eu fosse comprar os docinhos finos artesanais, que são aqueles que a gente ama quando tem num casamento, era meu sonho ter um docinho desse no meu casamento, mas eu não vi como uma prioridade, por isso que eu acabei escolhendo os da Cacau Show. E todas as confeitarias que eu vi aqui faziam pelo menos R$5 a unidade. Eu não consegui encontrar nenhum que fosse na média de R$2. Então realmente faz a conta aí, ficaria um absurdo. A conclusão que eu cheguei foi que se eu quisesse comer esses docinhos, eu poderia comprar depois numa outra oportunidade. Comprar, por exemplo, uma caixa de degustação só pra gente comer aqui. Mas no casamento essa realmente não foi uma prioridade. E a outra coisa em relação ao bolo. Se você for cotar com uma confeitaria aquele bolo branco de casamento clássico de andar, vai ser provavelmente um absurdo, porque bolo já é caro, então se você for pensar num de andar que dá muito trabalho de fazer, vai ser mais caro ainda. Então uma opção pra você economizar nesse ponto é você ter um bolo fake, que seria a mesma coisa aquele bolo lá branco de andar tradicional, e vocês vão usar ele pra tirar foto, deixar ele ali enfeitado na mesa do bolo, e na hora de passar realmente o bolo pros convidados, você vai comprar um bolo de corte, que é como se fosse aquele bolo grandão, que não é bonito, ele só é grande e você vai escolher o recheio que você quiser e ele vai ser bem mais em conta. Afinal, ninguém vai ver esse bolo, então ele não precisa ser bonito. E sobre o bolo fake, muitos buffets hoje já tem incluso na decoração um bolo fake, ou até as próprias decoradoras, assim, de casamento. É super normal elas terem. Mas se você quer um bolo muito específico, você pode tentar alugar com alguma decoradora só o bolo, ou você pode também
também comprar ele online, por exemplo, numa Shopee deve ter vários modelos, inclusive. E uma terceira opção seria você fazer seu próprio bolo. Você pode pegar aquele cilindro de isopor de 2 ou 3 tamanhos diferentes e aí você mesmo confecciona ele do jeito que você quiser. Você pode pintar. Não sei, na verdade, como que fazem pra cobrir esse isopor e poder pintar, mas com certeza você acha com um tutorial aí super fácil. E se você é uma noiva que gosta de pôr a mão na massa, você ainda vai conseguir se divertir nesse processo. Dica 2. Alianças. Você já ouviu falar em aliança de moeda antiga? Pois é, existe um outro material de aliança que provavelmente você não conhecia e é super mais barato do que comprar uma aliança de ouro. Quando eu e meu marido hoje ficamos noivos, ele me deu um anel de noivado. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu comprar uma aliança pra usar enquanto a gente estivesse noivo. E como eu ainda não sabia como seria a nossa aliança do casamento, eu resolvi comprar de moeda antiga. Eu comprei online numa loja de aliança e eu gastei aproximadamente R$220 no par. Só que aí, depois de um tempo usando, a gente percebeu que ela tava ficando meio escura, principalmente a dele. E aí a gente descobriu que realmente em algumas pessoas acaba escurecendo um pouco mais do que outras, ela fica um pouco fosca. Aí a gente foi numa loja de aliança aqui da nossa cidade e a própria atendente dessa loja deu a ideia pra gente de banhar essas alianças a ouro. Eu nunca tinha pensado nessa ideia, mas aí a gente achou uma ótima opção, principalmente porque a gente é super econômico. E como a gente não queria uma aliança de ouro cara no momento, não era uma prioridade pra nós ter no casamento uma aliança de ouro mesmo, a gente amou essa ideia de banhar a ouro. Eu não me lembro agora exatamente o preço, mas pelo que eu me lembro foi mais ou menos uns R$100 e poucos pra banhar as duas. Conclusão, a nossa aliança de casamento ficou aproximadamente uns R$350 o par. E ela brilha igual uma aliança de ouro. Olha, já faz 3 meses que a gente casou e ela ainda tá assim, perfeita, brilhante, como se fosse de ouro. Ninguém diz que não é de ouro. Todos os nossos convidados, quando a gente contou, ficaram super impressionados que não era de ouro, porque elas ficaram simplesmente perfeitas. E pra gente tá ótimo. Se a gente depois vai querer comprar uma de ouro, não vai ter problema nenhum. A gente simplesmente vai lá, troca a aliança, né? Investe um pouco mais, porque aí vai ser um pouco mais caro. Por exemplo, aqui a gente não encontrou nenhuma menos do que R$2.000 o par. Mas no momento não era uma prioridade pra nós, então a gente ficou bem com essa decisão. E ainda conseguimos economizar demais. Então, se você também pensa dessa forma, essa é uma boa opção para você economizar. E uma outra ideia também seria você usar a sua aliança de namoro, aquela prata, e banhar ela a ouro, porque aí ela ainda vai ficar com mais significado. A terceira dica é relacionada aos contratos. Antes de fechar qualquer contrato, tenha pelo menos 3 orçamentos diferentes de fornecedores diferentes e tenha certeza de que tirou todas as dúvidas do que está incluso no contrato e o que seria um adicional. Pesquisem muito, muitas referências, muitas opiniões de noivas. Pesquisa muito sobre esse universo do casamento, em sites, blogs de noiva, no Instagram, no TikTok, no próprio YouTube, em grupos de WhatsApp ou Facebook. Pesquise muito e veja fotos, o portfólio, ou até peça indicações de pessoas que já contrataram esses fornecedores. Então, por exemplo, se você está avaliando um serviço de fotografia e filmagem, veja o portfólio dessa empresa, veja as fotos que eles já tiraram, os vídeos como ficaram, se vocês gostam do estilo deles. Pergunta se o ensaio pré-wedding, por exemplo, tá incluso no pacote, se for uma coisa que vocês querem fazer. Qual é o tempo dos vídeos que eles vão entregar pra vocês do casamento, por exemplo. Se é um trailer de 2 minutos do evento inteiro ou se eles vão entregar a íntegra, que é a cerimônia completa, mais partes de antes e depois da festa. E muito importante também saber se eles cobram pra fazer alterações. Então, por exemplo, se eles entregaram o vídeo pra vocês querem fazer alguma alteração, se essas alterações são cobradas ou se, por exemplo, tem um limite de alterações. Se você tá analisando um fornecedor de doces ou comida, é muito importante você fazer degustações pra ver se vocês gostam. Afinal, a comida é uma das partes mais importantes do casamento, né? Então, é muito bom ser uma comida de boa qualidade. E até pra você escolher ali o cardápio, às vezes você tem que experimentar pra poder ver o que você mais gosta, o que você não gosta. Então, é muito importante fazer degustação. No nosso casamento, a gente fez degustação até dos bem casados. E mais um exemplo, se você tá procurando o buffet, é muito importante você saber algumas informações adicionais, como por exemplo, qual o valor por pessoa adicional depois? Então assim, vocês fecharam um casamento para 60 pessoas. Até quando vocês podem aumentar essa lista se precisar? E qual vai ser o valor adicional por pessoa depois? Vai ser o mesmo valor que vocês pagaram no momento que vocês fecharam? Ou vai ter um acréscimo? Será que tem como congelar o preço que vocês fecharam? E se por acaso você fechou para 60 e no dia do casamento foram 62?
qual vai ser o valor por essas pessoas também. Nesse caso, provavelmente vai ser um preço mais caro, porque é como se fosse uma multa. Então, se vocês conseguirem avisar o buffet antes que vocês vão aumentar a lista de convidados, geralmente até uns 10 dias antes, seria o ideal pra você ou pro buffet. Eu falei 10 dias porque é mais ou menos um padrão, mas dependendo do buffet é melhor você tirar essa dúvida com eles. Outras coisas também são importantes de saber, como por exemplo, qual é o tempo de festa e quanto seria uma hora adicional se vocês quiserem contratar. Se as crianças e o staff pagam meia, staff seriam os funcionários que você vai trazer de fora, que não são contratados do buffet. Então, por exemplo, os fotógrafos, eles têm que comer na festa e você tem que pagar ali pela alimentação dele. Mas como ele não vai comer o tanto que um convidado vai comer, porque ele vai estar ali trabalhando, às vezes o buffet consegue negociar com você de você pagar meia pra ele, da mesma forma que fazem com as crianças. E outra coisa também, se os fornecedores que você trouxer de fora pagam uma taxa pra utilizar o buffet. Então, por exemplo, no buffet que a gente fez o nosso casamento, se a gente quisesse contratar o DJ de fora, ele teria que pagar uma taxa só pra conseguir utilizar ali o espaço, colocar todos os equipamentos dele ali. Porque o buffet já tava tudo equipado com os equipamentos do DJ que tinha parceria com ele. Mas aí no fim a gente acabou contratando do próprio buffet mesmo. Até porque ele já tinha experiência ali com o local. E se você tá nessa fase de fechar o buffet, assista esse outro vídeo aqui do canal onde eu explico tudo o que você precisa saber antes de fechar esse contrato que é tão importante. E na minha opinião, é a decisão mais importante de todas. Pelo menos no meu casamento, foi uma decisão que definiu muitas outras depois. Mas se você assistir o vídeo, você vai entender um pouco melhor do que eu tô falando. Dica 4. Festas pré-casamento. Sabe essas festas tipo chá de cozinha, despedida de solteiro, festa de noivado? Eu sei que muitas pessoas quando ficam noivas queriam fazer todas e realmente é uma vontade muito grande. Passar por todas as fases do noivado e de ser uma noiva. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente percebe que infelizmente cada uma dessas festas vai aumentar bastante o nosso gasto. Às vezes a gente acha que vai ser alguma coisa simples ali, mas se você for pensar só na comida que você vai ter que disponibilizar para as pessoas que você vai chamar, já vai ser um grande gasto. Então a minha dica é, escolha uma dessas festas em vez de fazer todas. Pense em todos os gastos que você vai ter, como por exemplo roupa, cabelo e maquiagem, fotógrafo se você quiser fazer as fotos, o próprio aluguel do espaço e a comida, como eu já falei. No caso do nosso casamento, a gente escolheu fazer o chá de cozinha e a gente já tinha considerado o orçamento para fazer, já tinha convidado todo mundo e a gente ia alugar o salão do nosso prédio, mas na semana do casamento a minha sogra ofereceu de fazer no buffet dela e ela acabou simplesmente dando a festa pra gente. Ela fez tanto a comida quanto a decoração e a gente não precisou se preocupar com nada. E aí meus pais também ajudaram um pouquinho ali e aí com isso a gente conseguiu pegar o dinheiro que a gente ia gastar nessa festa e fizemos nossa despedida de solteiro. Na verdade eu fiz uma despedida de solteiro que gastou bastante porque eu quis fazer tudo uma comida bem elaborada, chamei minhas amigas pra virem aqui, mas aí enquanto isso o Emanuel saiu com o amigo dele, eles conseguiram curtir um pouquinho ali também. Dica 5. A data do casamento. Se você tá pesquisando sobre isso há algum tempo, você já deve saber que a data importa e interfere muito no preço. Começando pelo mês que você vai casar. Então, por exemplo, setembro e maio são os meses mais caros, dependendo do buffet. Ou se for o mesmo preço, são os meses que você menos consegue negociar um desconto, porque são meses que tem muita procura de noivas. E o dia da semana e o horário também importa muito. Por exemplo, em todos os buffets que eu cotei, sábado à noite era o dia mais caro e depois domingo de manhã. Domingo à noite é um dia mais difícil para os buffets fazerem, até porque tem muitos buffets que fecham o dia inteiro para um casamento só, então se já tiver um casamento domingo de manhã, provavelmente à noite você não vai conseguir fazer o seu, mas se tiver a opção de fazer, talvez você consiga um desconto ali também, por ser um horário menos procurado, mas aí você tem que ver também se é um horário que você gostaria de casar, né? Porque domingo ali as pessoas já estão mais cansadas, elas já vão acabar indo embora mais cedo, porque no dia seguinte muitas pessoas vão trabalhar. Na sexta acaba sendo um pouco mais barato do que o domingo de manhã, mas o dia que realmente é mais barato de todos esses é o sábado de manhã, que foi o dia e o horário que nós casamos, então eu não aceito receber nenhuma crítica sobre esse dia, porque simplesmente eu amei casar no sábado de manhã. Além de ser mais barato, as fotos ficam maravilhosas por ser de dia. A festa começa cedo ali, vira um almoço, mas também ela acaba cedo e aí vocês têm o resto do dia inteiro pra ficar falando sobre o casamento, ficar chorando, sei lá, fazer o que vocês quiserem. Só que também é um estilo bem diferente de casamento, né? Então, por exemplo, como eu e meu noivo não gostamos de beber, a gente não tinha aquela vibe de ter uma festa até 3 horas da manhã pra encher a cara e aí ficar de ressaca o dia seguinte inteiro. Por isso que a gente achou uma boa ideia fazer no sábado de manhã, aí a gente gosta mais daquela vibe de almoço, todo mundo se encontrando ali cedinho, começando a se arrumar cedinho, uma decoração mais dia, assim, e acabar também ali no fim da tarde. Como o tempo tava bom, foi um clima bem gostoso,
não me arrependo nem um pouco de ter feito nesse horário. O único ponto negativo é realmente ter que acordar muito cedo. Eu acordei 4 horas da manhã pra poder me arrumar, porque a cerimônia tava prevista pra começar às 11h30. E um outro ponto positivo também de casar de dia é uma economia muito grande com a decoração e com o aluguel do gerador se o buffet não tiver. Eu digo da decoração porque geralmente decorações à noite envolvem muitas luzes, muita iluminação, principalmente em ambientes externos, e isso encarece muito. E o gerador, porque se você casar de dia, vai ser muito mais difícil você achar que o gerador é um gasto primordial no seu casamento. Porque claro que de qualquer forma, se acabar a energia, vai atrapalhar sua festa, independente do dia e do horário. Mas se for de dia, a festa ainda dá pra acontecer, porque você ainda tem a iluminação do dia. Não vai ter música e pode atrapalhar em algumas outras coisas também, mas pelo menos a iluminação vocês têm, então vocês podem se virar ali e dar um jeito. Agora, se for de noite, você realmente não tem o que fazer. Então você é obrigado a contratar um gerador. Tem uns outros dias também que você consegue negociar um desconto ali melhor, que por exemplo uma quinta-feira, outros dias da semana, por exemplo uma segunda-feira. Com certeza o buffet vai fazer um preço muito bom se você quiser casar na segunda, porque ninguém vai estar procurando essa data. Mas é como eu falei, você tem que ver se realmente é uma data viável pra você, se seus convidados iriam, se você ia conseguir curtir esse dia da melhor forma possível. Dica 6. Vestido de noiva. Essa daqui confesso que muitas pessoas criticaram, mas outras pessoas também entenderam, e eu realmente espero do fundo do meu coração que você entenda o que eu quero dizer quando eu falo. Não procure o vestido de noiva dos seus sonhos. Busque o vestido ideal dentro do seu orçamento e da sua realidade. Eu não tô falando pra você não ir com um vestido lindo, maravilhoso. Eu não tô falando pra você ir feia no seu casamento. Eu tô simplesmente falando pra você não ir em Nova York comprar o seu vestido se você tá querendo economizar no seu casamento. Você entende que não faz sentido? Então é simplesmente assim, não vai atrás daquele vestido de noiva dos seus sonhos, aquele que você vê no Pinterest, aquele que você vê nas famosas no Instagram. Não vai naquela loja mais cara que tem, aquela que tem os vestidos maravilhosos, perfeitos. Pelo menos não vai antes de perguntar o preço deles. Então uma dica é, antes de você ir numa loja, chama ela no WhatsApp pra marcar ali o seu atendimento e pergunta qual é a média do preço dos vestidos. Porque se, por exemplo, você tem 3 mil pra gastar no seu vestido e a loja te fala que os vestidos vão de 5 mil a 15 mil, você já não vai conseguir achar um vestido dentro da sua realidade. Claro que é muito importante você dar uma pesquisada antes, pergunta pra mais de uma loja e ver se o valor que você tá colocando ali é uma realidade dentro da sua região ali, dentro das possibilidades que você tem. Mas não vai na emoção de ir na melhor loja de todas, porque você vai se frustrar. Você vai acabar experimentando o vestido lá que você vai amar e infelizmente você não vai conseguir alugar ele. E alugar também não é a única forma, você pode comprar seu vestido, você pode mandar fazer com uma costureira, primeiro aluguel. Às vezes você encontra uma costureira que faz do jeito que você pensava, assim, idealizava por um preço bem mais em conta. É realmente uma pesquisa muito grande que você tem que fazer pra você encontrar algum que você se identifique, que você goste e que esteja dentro do seu orçamento. Pesquisa também muitos modelos, às vezes a gente tem uma coisa na cabeça, algum modelo que a gente acha que vai ser perfeito na gente, quando a gente coloca não fica exatamente do jeito que a gente gosta, ou não tem nada a ver com a nossa personalidade. Então vai nas lojas, experimenta vários diferentes e só fecha quando você realmente tiver certeza de que você tá muito satisfeita com ele, que você vai ver suas fotos de noiva daqui 10 anos e você ainda vai gostar, você ainda vai se achar linda, maravilhosa. E aí uma outra dica pra isso também é você falar pro vendedor, quando ele te perguntar o preço médio que você pretende gastar, fala um valor bem abaixo. Então, por exemplo, se o seu orçamento máximo pra gastar no vestido é 5 mil reais, você vai chegar pra atendente e vai falar que é 3, porque ela com certeza vai trazer vestidos de 7 e vestidos de 10. Só que se você falar 3, ela pode trazer um de 5 também. Se você falar 5, ela só vai trazer a partir de 7. Porque com certeza, não tenha dúvidas, ela vai trazer vestidos bem mais caros do que você falar. Então, se você falar 3, você ainda tem uma margem ali. Dica 7, lembrancinhas. Na minha opinião, a melhor lembrancinha que você pode dar no seu casamento são bem casados. Mas eu sou suspeita pra falar porque eu simplesmente amo presentear com comida. Eu sempre penso em presentear meus amigos quando alguém tá fazendo aniversário com um bombom. Eu sempre dou chocolate de presente pra minha mãe. Eu sou totalmente a favor de dar uma caixa de bombom de presente de aniversário, então por isso que eu tô falando que eu sou suspeita pra falar. Mas eu acho que essa é a melhor ideia porque, além de ser muito gostoso, né, bem casado, todo mundo tá esperando ter isso no seu casamento. E, além disso, é uma opção super econômica. Então, se você for pensar em qualquer lembrancinha, essa provavelmente vai ser a ideia mais barata que você vai encontrar, ou você vai achar alguma que seja ali mais ou menos o mesmo preço, que é na faixa de 3 a 7 reais, dependendo de onde você mora, por unidade. E aí também, como todo mundo já tá esperando, você não vai decepcionar seus
seus convidados, ou seja, você vai entregar o bem casado pra eles e já vai ser bom pra você também, porque isso já vai ser a lembrancinha da sua festa. Porque tem muitos noivos que colocam o bem casado e ainda dão outra lembrancinha. Então você vai fazer ali um 2 em 1, já vai economizar e todo mundo vai sair satisfeito. Até porque se você der lembrancinha e não for um bem casado, algumas pessoas provavelmente vão ficar decepcionadas que não vai ter bem casado na sua festa. Mas essa é a minha opinião. Se você pensa diferente, também tudo bem. E uma outra ideia também que eu pensei, que também envolve comida e ficaria ali pelas minhas contas mais ou menos o preço do bem casado, é fazer uma caixinha, aquelas transparentes de acetato, com 2 ou mais docinhos finos, dependendo do preço ali que você conseguiu encontrar no docinho fino. Então, por exemplo, em vez de você colocar todos lá na mesa, você vai entregar os docinhos finos em forma de lembrancinha, que é uma forma também muito legal da pessoa lembrar da sua festa logo quando ela chegar em casa e ainda ter um pedacinho da festa, ou deixar pro dia seguinte também. E docinhos finos também são uma coisa que todo mundo ama, se você não quiser gastar tanto pra encher a mesa, mas você ainda quiser que as pessoas lembrem dos docinhos finos do seu casamento, essa é uma ótima ideia também e é bem econômico. O único problema é que dá um pouco mais de trabalho. Os bem casados você já pegaria eles prontos e essa caixinha você teria que montar, mas se você for uma pessoa que gosta de fazer as coisas, também você vai gostar dessa ideia. E aí isso daqui já leva a gente pra dica 8, que é o famoso do it yourself. Tem tanta coisa que você pode você mesmo fazer no seu casamento, que eu nem vou conseguir falar todas aqui, mas eu vou dar algumas ideias do que foi que a gente fez no nosso casamento. Por exemplo, as caixinhas dos padrinhos. Quando eu comecei a fazer uns orçamentos assim, pensar em algumas ideias pra dar de lembrancinha pros meus padrinhos, quando eu fui pedir pra eles serem nossos padrinhos, eu achei uns orçamentos muito caros, mas é claro, porque são trabalhos manuais, geralmente, então eu falei assim, eu vou fazer, porque não era uma coisa que eu tinha uma data específica pra entregar, como por exemplo a data do casamento, não tinha uma data marcada, assim, eu poderia entregar pros meus padrinhos, ali a gente tinha definido um mês pra entregar as caixinhas, então como não tinha essa pressão toda envolvida, a gente decidiu fazer. E nós entregamos pra eles uma caixa com uma xícara personalizada, a gente mesmo comprou caneta de porcelana, comprou xícara que poderia ir no forno, a gente escreveu nas xícaras e aí você coloca no forno pra ela poder queimar a tinta da caneta na xícara e quando você lavar ela não sai. Então a gente mesmo personalizou as xícaras com o nome de cada padrinho. A gente montou as caixinhas ali também e além disso a gente ainda fez as bolachinhas que a gente colocou nessas caixinhas também. E também o manual dos padrinhos, que a nossa ideia pra não gastar muito papel foi fazer um QR Code impresso mesmo. E aí quando os padrinhos escaneassem assim na câmera do celular, ele ia pra um PDF que tava salvo no Google Drive, com o manual ali no PDF tudo certinho, a cor que eles tinham que usar, o que eles tinham que fazer, enfim. Outra coisa que a gente também fez foi a identidade visual, ali pelo próprio Canva, achando inspirações ali do Pinterest, então você encontra várias inspirações, você consegue fazer. Hoje tem vários modelos prontos no Canva, então isso realmente não é um impeditivo. Fizemos os convites digitais, então não fazer convites impressos é uma economia absurda, não dá nem pra fazer uma comparação aqui, porque realmente não tem condições. Convite digital você literalmente não gasta nada, você só tem que fazer ali o modelo certinho, pode ser no Canva também, e você manda pelo próprio WhatsApp pros seus convidados. Se você tiver uma assessoria, talvez ela mande ali, não sei como funciona, porque eu não tive assessoria, mas de verdade eu não tinha ideia nenhuma de gastar com alguma coisa que as pessoas iam jogar fora depois. A dica número 9 é em relação ao orçamento. Um dos principais motivos que vai fazer vocês conseguirem fazer um casamento dentro do orçamento que vocês estipularam é fazer um orçamento realista. Um orçamento que vocês vão conseguir pagar e que esteja dentro da realidade da onde vocês moram. Ou seja, para isso vocês precisam fazer uma pesquisa antes ali, uma pesquisa média dos preços, ou ter uma noção de quanto as pessoas que casaram recentemente gastaram no casamento delas. Uma média mesmo, porque não dá pra levar isso muito em consideração também. Os gastos são muito diferentes de noivos pra noivos. Mas o ponto principal é vocês não definirem um orçamento muito baixo, que aí vocês não vão conseguir fazer nada que vocês querem e vocês vão acabar frustrados. Mas também não definir um orçamento muito alto, porque pode ser que vocês acabem fazendo várias coisas que não era prioridade pra vocês e aí isso vai impactar muito a vida financeira de vocês logo no começo da vida de casados. Imagina o impacto que isso pode ter. E aí, quando esse orçamento estiver definido, siga ele a todo custo. E eu acho que essa é a dica principal pra você não estourar o orçamento. Você já definiu, vocês já sentaram, conversaram, vocês definiram qual seria o orçamento de vocês. Então agora, você tem que fazer o mais básico, que é não passar desse orçamento. Então sempre que você estiver pensando em passar do orçamento, contratar um fornecedor um pouco mais caro, adicionar um extra ali que vocês não tinham considerado antes, para
para e pensa se é uma boa ideia, se você vai se arrepender disso depois e se isso vai passar do orçamento de vocês. Às vezes realmente não vai fazer diferença. Você pode trocar o fornecedor ou abrir mão daquele fornecedor e seu casamento ainda vai ser perfeito. E isso leva a gente para a última dica. Dica número 10. Experiências versus perfeccionismo. Se você quiser ter um casamento inesquecível, foque em experiências em vez de detalhes que muito provavelmente ninguém vai perceber. Como, por exemplo, você acha que as pessoas vão lembrar mais do suplá que estava na sua decoração da mesa ou dos docinhos que você escolheu que eram uma delícia? Você acha que as pessoas vão lembrar mais dos acessórios e da iluminação da balada ou da música ao vivo que você contratou na cerimônia que fez todo mundo chorar? Você acha que as pessoas vão lembrar mais dos convites físicos que vocês entregaram para elas ou de um cerimonialista que contou a história do casal de uma forma simplesmente linda, que muitas pessoas não conheciam essa história e agora todos eles sabem como foi que vocês se conheceram, como que vocês começaram a namorar, decidiram se casar e o quanto vocês se amam. Claro que esses são só alguns exemplos, mas é só pra fazer você pensar. No fim das contas, as pessoas só querem comer, se emocionar e se divertir ou dançar muito. Pense em focar nas coisas que realmente vão fazer diferença no casamento de vocês. Coisas que vocês vão lembrar daqui 10 anos com muito carinho por vocês terem feito a escolha certa. E ainda aproveito para deixar uma última dica que também é um pouco polêmica, mas se você quiser realmente entender, você vai entender meu ponto de vista, que é em relação à lua de mel. Deixa aquela viagem dos sonhos pra Europa, fazer um mochilão, conhecer tudo, andar pra caramba. Deixa essa viagem pra depois. E faça uma viagem onde vocês vão realmente descansar, porque ser noivo cansa muito, principalmente mentalmente. E a gente só percebe isso quando a gente tá na semana do casamento ali, ou quando acabou a festa e não tem mais 1000 orçamentos pra ver por dia, 1000 coisas pra pesquisar, 1000 tarefas pra fazer. E aproveitem esse momento pós-casamento, porque ele é mágico e só acontece uma vez. Eu sei que é difícil abrir mão de coisas que nós idealizamos no nosso casamento. Eu já fui noiva. Eu sei que vemos muitas inspirações todos os dias nas redes sociais e a frustração de não poder fazer tudo que a gente quer só aumenta. Mas acredita em mim, o que realmente vai fazer diferença é vocês conseguirem aproveitar esse dia do jeito que ele for, independentemente do que der errado. É vocês darem risada de coisas que não saíram como planejado e lembrarem com muito carinho quanto amor e emoção vocês sentiram nesse dia que é literalmente o dia mais importante da vida de vocês. Lembrando que o casamento não é o fim, é apenas o início. Em vez de começar uma vida 2 cheio de dívidas, imagina começar com a confiança de que vocês conseguiram fazer uma festa de casamento perfeita, não passaram do orçamento e estão com as finanças em dia para conseguir comprar tudo aquilo que vocês vão precisar para o novo lar de vocês e também para os próximos sonhos que estão por vir. Pensando nisso, eu queria deixar aqui a última dica extra, que é: tenha um checklist e um controle de gastos. Desde o começo do planejamento do meu casamento, eu decidi que queria ser uma noiva organizada, saber todos os gastos que a gente teria e todas as tarefas que a gente tinha que cumprir. Então, criamos uma planilha completa, com um checklist de tarefas, com literalmente todas as tarefas, desde escolher a aliança, definir a identidade visual do casamento e até pesquisar e decidir qual seria o nosso celebrante, uma previsão e controle dos gastos que íamos atualizando conforme a gente fechava os contratos e fazia os pagamentos para os fornecedores, para ver quanto a gente já tinha gastado e quanto a gente ainda poderia gastar com cada fornecedor e também no geral. Uma lista de convidados que era automática e ia atualizando conforme a gente recebia as confirmações e mostrava também quantos convidados pagavam inteira, quantos pagavam meia, quantas crianças tinha, quem eram os convidados que eram os padrinhos, enfim. E um comparativo de fornecedores, que usamos principalmente para definir o buffet, porque cada buffet vinha com um orçamento diferente, com uma coisa a mais que o outro não tinha, e aí a gente precisou ter essa visão geral assim para conseguir decidir de uma forma mais certeira. Além disso, eu criei também um quadro de organização no Trello com todas as tarefas mês a mês que eu ia atualizando como concluído ou pendente conforme eu ia fazendo. Dava também para arrastar assim o mês, se eu não tinha conseguido concluir uma em determinado mês, eu passava pro mês seguinte, e aí dava para organizar tudo certinho lá. E também tinha uma aba de pagamentos onde eu colocava todos os comprovantes de pagamentos que eu fazia para os fornecedores para conseguir deixar tudo no mesmo lugar, e uma aba de contratos também, que eu anexava o contrato lá em PDF. E assim, sempre que eu precisei olhar alguma coisa, alguma informação no contrato, estava tudo ali já, eu já sabia onde estava e ficou bem organizado. E com essa organização, que deu muito trabalho para montar, mas foi bem tranquilo de seguir, eu consegui ficar bem mais tranquila, sabendo que eu tinha feito todas as tarefas que eu tinha que fazer e que estava tudo em ordem no dia do
meu casamento, não tinha mais nada pra me preocupar. E isso me ajudou demais pelo fato de não ter contratado uma assessoria. Eu tava simplesmente em paz, sabia que todas as tarefas que eu tinha que ter feito eu fiz, e a única coisa que eu tinha que fazer naquele dia era aproveitar o fato de ser a noiva e curtir muito a minha festa, que tinha dado trabalho demais pra organizar. E isso deixou meu noivo também muito mais tranquilo, porque durante o planejamento do casamento ele conseguia acessar essa planilha pra acompanhar os gastos, ver quanto a gente ainda tinha pra gastar, ver se ainda dava pra incluir alguma coisa, e aí a gente ia conversando durante o processo. E foi assim que a gente conseguiu fazer nosso casamento dentro do orçamento que a gente tinha definido lá no começo. E pra ter acesso a esse checklist completo e esse Trello com tudo isso que eu falei, é só você clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar embaixo do vídeo na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter ideias pra conseguir economizar no seu casamento. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser que eu faça algum vídeo sobre um tema específico, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber, vou adorar responder. Isso ajuda muito eu conseguir trazer temas nos próximos vídeos que realmente agreguem pra vocês. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.